Vamos lá, galera. Esse é o último ciclo onde a gente fecha a coisinha dos simples, né? Então nós vimos aí o Simple Present. Gastamos 3 vídeos só para explicar para vocês a questão aí das regras, como é que desenvolve frase em afirmativa, negativa, interrogativa. A gente tem que tomar cuidado com as regrinhas que estão nos verbos quando o sujeito é he, she, it. A gente tem que tomar cuidado se vai utilizar o do ou das de acordo com o sujeito, e vocês modificam que o verbo ele não altera. Então muitas coisinhas nós vimos lá no Simple Present. Agora a gente vai ver o Simple Past. Ele é a continuação dele. Vocês verão que questão gramatical, algumas coisas se assemelham, só que o nível de regras é muito menor e é muito mais simples. Então já podem ver aqui de cara que nós temos aqui o Simple Past. Eu já coloco nesse documento. Esse documento vocês receberão junto com esse vídeo, para que vocês também possam ter a leitura desses arquivos. E o nível de atividade que nós temos no Simple Past é menor, mas eu vou disponibilizar para vocês uma atividade também, um PDF da qual vocês possam acessar e observar. E obviamente vocês receberão também um link de um site chamado Agenda Web, e lá vocês poderão exercitar também a atividade de vocês de forma online e mais rápida. Legal? Obviamente sem perder a qualidade. Show? Recomendo que faça as atividades desses dois temas que são extremamente importantes e muito difíceis para compreensão, porque o Simple, tanto o Simple Present quanto o Simple Past, ele é o ponto fraco dos alunos que querem falar inglês. E não é só brasileiro não, viu gente? Gente do mundo todo que não tem o inglês como a língua nativa, tem dificuldade em aprender. Então, os franceses têm muita dificuldade em aprender o Simple Present e o Simple Past, o sueco, enfim. Vários países da Europa, eles têm dificuldade de aprender esse conceito que vocês também estão aprendendo. Legal? Então, os erros que normalmente ocorrem aqui no Brasil, ocorrem também em vários outros lugares do mundo. Show? Então, Simple Present, vocês verão que tem a questão da semelhança gramatical. E aí vocês podem ver uma frase aqui, ó. I work in a park. Posso mudar essa frase para um outro cenário? Por exemplo, I work in a big hospital. E aí a gente já começa a entender um pouquinho melhor, né? Eu trabalho em um grande hospital. E vocês podem observar aqui que o verbo work, ele está normal aqui. Lá no Simple Present, se fosse she, o verbo work teria que mudar para works. Se você não lembra disso, se você já começou a aula nesse vídeo, volta, faz os três últimos vídeos, que é extremamente importante para que vocês tenham compreensão do que eu estou falando aqui. Legal? Então, vocês podem ver que quando o sujeito é she, o verbo de work vai mudar para works. Show? Como vocês podem ver nessa frase, na afirmativa do presente, podemos notar a presença do sujeito, que está aqui, que é o she, o verbo, que está aqui, que por sinal sofreu alteração por causa do she, né? Por isso que o professor deixa esse asterisco aqui, ó, para que vocês observem que há uma pequena mudança aqui. Vou até deixar de outra cor, né? Sei lá, um preto, para que vocês possam observar que há uma alteração ali. E o resto da frase, tudo isso aqui, ó. Opa, ele lá não. Tudo isso aqui, ó. In hospital é o complemento da nossa frase. Legal? Então o complemento é bem grande. Eu já informei para vocês da importância de estudar mais vocabulário em inglês para que vocês possam ter o maior número de complemento, certo? Na hora de desenvolver frases, é importante você ter um complemento, porque o complemento ele dá início para uma nova frase. Show? Eu explico isso numa outra ocasião, provavelmente em sala de aula. Então, para colocar essa frase que está aqui, she work in hospital, eu vou mudar aqui também, ó. Então, até quando a gente inicia essa aula, era I, né? O I não usa works, então I work in a big hospital. Eu vou mudar essa frase aqui também, ó. I work in a big hospital. E aí, professor, hoje tá uma dificuldade aqui. Então, se vocês compararem essas duas frases, ó, I work in a big hospital. Eu trabalho em um grande hospital.
She worked in a big hospital. Então, vocês podem ver que o sujeito aqui é igual. I, in a big hospital, a big hospital. A única coisa que eu tive que precisar mudar de fato é o work. Ele recebeu o ed no final. Worked. E aí, quando a gente faz esse tipo de alteração, normalmente quando vocês verem o ed no final, significa que a frase está no passado. Então, eu trabalho em um grande hospital, eu trabalhei ou eu trabalhava em um grande hospital. Legal? Então, só pelo simples fato de ter o ed lá no finalzinho, a frase inteira está no passado. Se você não toma cuidado com esse ed, você traduz errado essas frases aqui. Show? Então, nós temos essa condição. Ed no final simboliza, normalmente, não é sempre, hein? Normalmente, as frases estão no passado. E a estrutura gramatical vocês podem ver que é a mesma coisa. Ó. Sujeito, sujeito, verbo, verbo. No caso aqui eu estou utilizando o verbo work. Também tem um asterisco no verbo, ó. E o complemento. Então, essa é a estrutura de presente e essa é a estrutura de passado. Só vou deixar, professor, não está igual. Está igual sim, ó. Quer ver? Só vou pagar aqui, ó. E agora? Está igual? Então, ó, sujeito, verbo e complemento. Legal? As regras que você pode ver nesse asterisco aqui, tá nos 3 vídeos anteriores. Nós também temos regras aqui, só que elas são mais simples do que vocês já viram anteriormente. O professor vai passar para vocês aqui como é que funcionam essas regras. Então, como vocês podem observar, simplesmente pelo fato de eu colocar um ed no final, significa que a frase mudou o tempo, né? Então, eu estava falando no presente, mudei para o passado, e a única coisa que muda é o ed no final. Aí, professor, é muito difícil. Não, gente, não é. A gente tem mania de achar as coisas difíceis, mas olha só. Vou colocar uma frase aqui na nossa língua, ó. Eu como, sei lá, McDonald's. O professor adora comer McDonald's. Os alunos aí já me conhecem. Né? Eu como McDonald's. A minha frase está no presente, o verbo comer simboliza que está no presente e o verbo como está acompanhando o sujeito. Legal? Eu não posso, por exemplo, falar assim, ó. Eu como McDonald's. Isso aqui é uma incoerência na conjugação de verbo. Então, eu como McDonald's. E olha só, se eu quiser transformar essa frase no passado, eu comi Donald's. Então, a única coisa que vocês podem ver, ó, sujeito, sujeito, McDonald's, McDonald's. A única coisa que eu mudei aqui foi o como para comi. Isso, pelo simples fato de eu mudar o verbo, significa que eu mudei a frase para o passado. Então, a semelhança gramatical com o português também é muito grande. E não tem grande dificuldade aqui. A única coisa que você vai mudar é o verbo como para comi. É o que está acontecendo exatamente aqui, ó. I work in a big hospital. I worked in a big hospital. Então, I in a big hospital, in a big hospital. A única coisa que eu mudei foi o work para worked. Só isso. Então, não tem grande dificuldade. E não adianta a gente falar que se você está achando isso difícil, então você acha a sua língua também muito difícil. Esse que é o raciocínio, legal? E é por isso que eu estou mostrando isso para vocês. Voltando aqui para a coisa. Quando a gente fala de regra aqui, a gente via que toda vez que o sujeito fosse he, she, it, lá no presente, hein, galera? A gente via que quando que o meu sujeito fosse he, she, it, os verbos mudavam, legal? Lembra disso, né? A maioria era S no final, mas se o verbo terminasse aqui com CH, SH, X, S, Z, I, Y, e se aqui tivesse escrito have, teria outra condição, mas normalmente aqui é S. Então, os verbos aqui, lá no presente, quando nós estávamos estudando o presente, só havia uma mudança quando o sujeito fosse he, she, it, certo? No Simple Past, ele é mais simples. Por quê? Porque aqui não importa quem é o meu sujeito. Não importa. Todos os verbos vão mudar. Não importa se eu estou falando de I, you, he, she, it, we e they, se está no singular, se está no plural. Não importa quem é o seu sujeito. Todos os verbos vão mudar agora. Todos. A diferença é que existe 2 grupos de verbo agora. Existe o grupo dos verbos regulares e o grupo dos verbos irregulares.
Então, os grupos de verbos irregulares, vocês precisarão de um componente que veio no livro de vocês. Deixa eu pegar aqui o meu, a minha pastinha. Lembra desse carinha aqui, que veio no livro de vocês? Então, vocês utilizarão esse material aqui, para você saber quem são os verbos irregulares. E se vocês olharem aqui em cima, ó, vocês conseguirão ver adverb, condition, false friends, grammar, idiomatic expression e irregular verbs. Professor, perdi essa folhinha. Lembra que eu falei para vocês da importância dessa folhinha? Que essa folhinha equivale muitas coisas do livro? Então, é nessa aula de Simple Past que você utiliza ele. Caso você perdeu, que acontece muito, os alunos que perdem essa folhinha, vocês vão entrar aqui, ó, no Google e vão escrever assim, English irregular, olha lá, tá até bonitinho já, ó, verbs. Então vocês vão abrir a primeira página, ou melhor, vocês podem abrir também aqui as figurinhas, ó, as imagens no Google Imagens. Aqui você tem mais, ó, coloridinho, ó. Legal? Caso você queira ter todos em ordem alfabética, de forma bem organizada, entra aqui no English Page, e aqui vocês têm todos os verbos irregulares em ordem alfabética. Professor, vou ter que ver tudo isso. Gente, ó, quando a gente fala de verbos irregulares, a maioria dos verbos são regulares. Só que existe um grupo restrito aí de, se eu não me engano, 164 verbos que são irregulares, tá? Então, a grande maioria são regulares e vocês vão ver o que acontece com os verbos regulares e com os verbos irregulares. Tá com muita preguiça de procurar cada um dos verbos? Você vai no seu computador digitar o Ctrl e o F e ele vai abrir essa barrinha aqui, ó. Então, Ctrl F, F de faca, vai abrir isso aqui. Aí, por exemplo, você digitou a palavra em inglês, read, e aí, ó, tudo que está em read ele mostra nesse cantinho aqui, ó, na barra de rolagem, ó. Então, misread, aí você desce, tem uma outra opção aqui, ó, tem 3 palavrinhas. Desce mais, ó, onde está amarelinho, ó. Proofread, não é isso que eu quero. Eu quero só read, olha lá. Eu quero essa palavra aqui, ó. Deixa eu ampliar, deixa eu ver se amplia também aqui a barra de... Não amplia. Então, eu quero a palavra read, que está aqui, se você não viu. E aí tem o read, ó. Read, e o passado de read é read. Então, esse aqui é um recurso muito bom para vocês procurarem de forma rápida as palavras que estão na página. Ctrl seguido de F. E aqui, quando a gente abre essa questão aqui dos verbos irregulares, existem os verbos no infinitivo, e esses são os verbos que estão, por exemplo, no presente, tá? E aqui nós temos o Simple Past. Esse é o nosso conteúdo da nossa aula, tá? Professor, mas esse cara aqui, o Past Participle? Calma. Past Participle a gente vai ver lá no Book 2. Então, é um outro conceito que a gente vai aprender e garanto que esse carinha aqui também vai dar muito trabalho pra gente. Mas o nosso grande foco de hoje é esse carinha aqui, ó. Esse aqui é um nível intermediário para avançado. A gente vai aprender esse cara mais pra frente, tá? Segura aí. O nosso foco é esse carinha aqui de hoje. Então, você acha o verbo e vê como ele fica no passado. Lembra do verbo to be no passado, ó? Olha lá. O verbo be, quando vai pro passado, ele muda para was e were. Professor, então o verbo to be é um verbo irregular? Sim, ele é um verbo irregular. E aqui você pode ver a conjugação dele. Show? Então, se você perdeu essa folhinha, utilize esse site. Tá aqui, a página é englishpage.com, né? englishpage.com, e ele aqui mostra todos os verbos irregulares. Na verdade, mostra uma série de coisas aqui. Normalmente o professor utiliza esse carinha aqui para fazer suas pesquisas. Legal? Voltando para o nosso arquivo de Word. Então, vocês têm aqui os verbos que são regulares e os verbos irregulares. Há uma grande diferença entre esses dois carinhas. Normalmente, os verbos regulares. Então, quando eu lembro que eu estava falando aqui, retomando. Eu tenho o sujeito seguido do verbo, e aí eu falei que não importa quem é o sujeito, todos os verbos terão que mudar. E existem os dois grupos, que é o regular e o irregular. Os verbos regulares, normalmente, ele tem o ed no final, ó. Então, work é o presente, é o verbo trabalhar. Worked. Trabalhou ou trabalhava. Love é o verbo amar.
Você pode ver que loved, ele já termina com E a palavra love, tá? Então, eu só preciso acrescentar o D e tá no passado. Então, amou, e aqui, amava. Kiss, termina com S, né? Ai, professor, tem que colocar S? Não, você só precisa colocar ED no final. Kissed. A única regrinha que vai ter é a palavra cry. Então, os verbos que terminam com Y e antes tem uma consoante, essa é a única condição que tem. Termina com Y e antes vem uma consoante. Você vai tirar o Y e no lugar dele você vai colocar o IED. Então, o objetivo é você colocar ED no final. Então, quando termina com Y e antes vem uma consoante, você coloca o IED. Legal? Se por acaso o verbo for play, por exemplo, play também termina com Y, mas ao contrário do cry, termina com uma vogal. Vou fazer até no de baixo. Então, o dance é mais fácil, né? Então, vamos ver aqui o play. Ele termina com Y, igual lá em cima, ó, só que aqui vem uma vogal. Ele tem uma condição diferente. Quando for assim, não aplica a regra do Y, ó. Coloca ED no final simplesmente. Legal? Então, somente quando termina com Y, todos os verbos que terminam com Y e antes vem uma consoante, tira o Y e no lugar dele você substitui por IED. Legal? Então, essa é a única regrinha que nós temos nos verbos regulares. Então, verbos regulares, normalmente você vê o ED no final. Tem que estar nessa condição aqui, ó. ED no final. Sempre vai ter ED no final. Achou ED no final, a sua frase está no passado e o verbo que recebeu o ED, ele é um verbo regular. Já os verbos irregulares, eles dão tem um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Porque eles mudam tanto na sua escrita quanto a sua pronúncia. Por exemplo, o verbo eat, que é o verbo comer, ele muda para ate. Então, comer, comeu. Então, professor, não mudou tanto. Alguns não mudam tanto. Mas olha, por exemplo, o verbo go aqui, ó. Go, ele muda para went. Os verbos irregulares, eles têm um grau de dificuldade um pouquinho maior. E é por isso que você não podia perder essa folhinha. Que aqui nessa folhinha tem todos os verbos... Todos não, mas os mais usados verbos irregulares. Legal? Mas não tem problema. Se você perder essa folhinha, aqui você tem todos. E aqui vocês podem utilizar. Olha só. Você vai por ordem alfabética, ó. Go, ele muda para went. Legal? Nós estamos aqui, ó. Jesus, o professor tá apanhando. Olha lá, o go, ele muda para went aqui. Exatamente na linha do G, go e went. Legal? Então, é uma forma de vocês poderem praticar bastante. O verbo sing, que é o verbo cantar, ele muda para sang. Sing, sang. Então, não mudou muita coisa, mas a escrita muda bastante. Até o som, sing, sang, muda bastante. O have, ele muda para had. Legal? Então, o have é o que mais sofre alteração, né? Lá no Simple Present, a gente viu que o have mudava para has, né? E aqui o have, mais uma vez, ele vai mudar. E agora ele vai para had. Como eu havia falado, o go muda para went. E o do muda para did. Existem alguns verbos irregulares. Por exemplo, o verbo put, que é o verbo colocar. Deixa eu ir na letra P. Aqui, ó. O verbo put, ó. Toma no pau. Aqui, ó. O verbo put, você pode observar aqui embaixo que ele não altera nem a sua escrita e nem a sua pronúncia. Professor, mas como que eu vou saber se é presente ou se é passado? Olha o complemento agora, viu? O complemento ele também pode dar uma indicativa que a sua frase está no passado. Legal? Eu havia mostrado para vocês aqui, quando a gente entrou, o verbo read. Que aqui, ó. Ele dá uma observação pra gente nessa página, coisa que a folhinha que vocês têm aqui não mostra a questão da pronúncia. Então, read é o verbo ler. E olha só, o passado dele escreve igual, mas o som de pronunciar é outro. Ó. Aqui é read e quando vai para o passado vai para read.
Como assim, professor? Red não é vermelho em inglês? É, por isso está falando aqui, ó. O som é parecido com red. Red de vermelho. Então, read e red. Professor, não entendi. Olha aqui, ó. Exemplo prático. Deixa eu tirar isso aqui. I read a big book. Eu leio um livro grande. Quando vai para o passado, I read a big book. Olhando na parte escrita, você não vai conseguir identificar se a frase está no presente ou se está no passado. Você precisa ver a continuação ou o contexto que está sendo dito, para você ter uma noção se a frase está no presente ou no passado. Se a pessoa falar, provavelmente você conseguirá entender. Então, I read a big book. Eu leio um livro grande. I read a big book. Eu li um livro grande. Legal? Então, os verbos irregulares têm esse grau de dificuldade. Na escrita, você pode ter dificuldade para saber se a frase está no presente ou no passado. Mas na pronúncia, vocês saberão que a frase está no passado. Legal? Então, aqui nós temos mais continuação. Ó. O presente. Julia and Anne have a big dog. Então, a Julia e a Anne têm um cachorro grande. Julia e Anne had a big dog. Então, Julia e Anne permanece meu sujeito. A big dog é o meu complemento. Mudei só o have para had. Legal? Então, como a gente pode ver, os verbos to have muda para had. Até aqui tranquilo? Então aqui chegamos num ponto extremamente muito importante entender os verbos regulares e irregulares. Vou colocar mais alguns exemplos lá embaixo, porque quando a gente for para a negativa e para a interrogativa, nós teremos outros critérios que também serão importantes para a gente lá. Olha só, vou colocar então aqui. Jesus. Vamos lá. Vou colocar alguns exemplos aqui, ó. You study mathematics. You studied mathematics. Legal? Então, essa frase que está de preto aqui está no presente. E essa que eu estou deixando de vermelho no passado. She drink water. Ela bebe água. O passado. She. Aí se você procurar no verbo, se você escrever assim, ó, drinked, essa frase está errada, ó. Olha lá, já marcou até de vermelho, ó. Water. Opa, minha frase aqui então. She drinks water. A gente teve que colocar o S. Você viu que ele marcou de azul, ó? Deixei aqui, pulei, ó. Ele tinha marcado de azul para mim antes aqui, porque havia uma incoerência, né? Então, she drinks water. Ela bebe água. E o she teve que mudar o drink para drinks. E aí você vê que se você colocar drinked, a palavra tá errada, ó. Porque a gente tem que ver que o drink, ele é um verbo irregular. Aí você tem que ir lá no D e procurar o verbo drink. Aqui, o drink, ele muda para drunk. Legal? Então, preciso mudar. She drank water. Legal? Então, aqui no studied, vocês puderam ver que o verbo houve uma alteração. Tirei o Y e coloquei o IED. Só pelo fato de ter o IED no final, já indica que ele é um verbo regular. E o drunk, no caso aqui, ele é um verbo irregular. Legal? Tom and Martha go to restaurant. Então, o Tom e a Marta vão para o restaurante.
a frase no passado. Deixa eu deixar isso aqui vermelhito para indicar que é o passado. Tom and Martha went to restaurant. Então, essa frase que vocês estão vendo aqui está no passado e o go precisou mudar para went. Então, por que o professor mudou mesmo? Porque a gente vem lá no go, aqui, o go precisou mudar para went. Então a gente entende que o go ele é um verbo irregular. Até aqui, beleza? Então, estou mostrando para vocês a frase em afirmativa, porque negativa nós teremos uma outra estrutura. Então, para fazer uma frase negativa lá no presente, eu vou até abrir o item sobre o Simple Present para que vocês possam ter uma dimensão maior. Olha lá, Simple Present. Vou abrir esses dois para que vocês possam realizar a comparação. Então, esse aqui foi o conteúdo das nossas últimas aulas. E olha só, aqui, na negativa, esse carinha aqui. Para fazer frase negativa, eu tinha que colocar o sujeito, o do ou does, seguido do not, do verbo e do complemento. Aí eu expliquei para vocês que o do ou does dependia do sujeito. Não lembro, professor? I, you, we, they, eu uso do. He, she, it, does. Então, voltando lá. Então, aqui dependia do meu sujeito. O do e o does esperava o sujeito para saber quem que entra na frase. Se fosse he, she, it, usava o does. Reparem que aqui o verbo nós temos asterisco. E quando vai para negativo, o verbo não tem mais asterisco. Ou seja, o verbo não muda mais. Por que, professor, o verbo não muda mesmo? Porque o do faz o trabalho pro verbo, né? O do e o does faz o trabalho pro verbo. Então, aqui eu não tenho do e does. Então, quem tem que fazer o trabalho de mudança é o próprio verbo. Aqui, nós temos o do e o does como verbo auxiliar. Ele está auxiliando esse carinha aqui. Então, se o do faz o trabalho de mudança para o does, como o verbo fazia aqui antes, então o verbo aqui não precisa fazer mais mudança nenhuma. Por quê? Porque esse verbo tem um auxiliar que faz a mudança. Show? Então, estou repetindo aqui só para que você tenha uma lembrança e não fique perdido. Na negativa do Simple Past, também nós temos aqui, ó, sujeito. Olha só, o do e o does agora, que vocês estão vendo aqui, ele muda para did. Como assim, professor? Olha lá, opa. A explicação é aqui, ó. O do, ele muda para did. Legal? Então, o do é o presente, o did é o passado. O do é o presente, o do e o does, né? O does só muda por causa do he, she, it. E o did é o passado. Do presente, did passado. Show? Então, tudo tem uma explicação no inglês. Então, aqui, não importa quem é o sujeito. Aqui, eu tinha que me preocupar quem era o meu sujeito para saber se eu utilizar ou do ou does. Eu tinha que prestar atenção nisso. Lembra? Então, só uma informaçãozinha aqui. O do, ele muda para does porque a palavra do termina com o. Não entendi. Regra. Os verbos que terminam com o, eu faço o quê? Coloco o ES. Ó o do. Do termina com o. Ele muda para does. Precisa colocar o ES. Então, é por isso que o do ele muda para does. Termina com o, então ele muda para does quando o sujeito for he, she, it. Lembra essa explicação. Então, quando o do for passado, ele vai mudar para did, conforme a tabela do Simple Past que nós vimos lá. Então, aqui, não importa quem é o meu sujeito. Singular, plural, ele ou ela, não importa quem é o meu sujeito. Todos eles usarão o did. No passado, então, no presente, eu tenho que esperar o meu sujeito para ver se eu vou utilizar o do ou does. Se aparecer he, she, it aqui, então eu tenho que utilizar o does. No passado, não importa quem é o meu sujeito. Todos eles vão usar o did. Depois eu coloco o not, depois o verbo e o complemento. Lembra que o professor explicou também sobre isso aqui, ó? O do e o does, eles conseguem se abreviar? O do e o not. Então, o
o do not e o does not, eles conseguem fazer uma união formando uma palavra só, né? Então, o do e o not junta, eles se transformam na palavra don't. Legal? Quando o does not junta, então aqui eles transformam na palavra doesn't. Legal? Se acostumem com essa informação de junção, de abreviação das palavras, porque isso acontece também aqui na negativa. Ó. O did e o not, eles também se juntam. Did, not, quando eles se juntam, eles transformam na palavra didn't. Didn't. Legal? Então, se acostumem com a palavra didn't, porque é ela que vocês verão a maior parte das vezes. Então, aqui não importa quem é o sujeito, todos eles utilizarão o didn't, seguido do verbo, sem nenhuma alteração. Então, na negativa, você não vai precisar se preocupar se o verbo é regular e irregular, que o verbo vai ficar na sua posição normal, sem nenhum tipo de alteração. Então, a ideia de verbo regular e irregular só acontece aqui, na afirmativa, porque o verbo tem um asterisco. Legal? Quando você observa na frase negativa, nem asterisco o verbo tem mais, porque não vai haver nenhum tipo de alteração. Se você não entendeu, segura um pouquinho aí, porque talvez na prática você consiga entender. E na sua frase interrogativa, você vai, similar que aconteceu lá no presente, ó, você iniciava a sua frase com o do ou com o does, tudo dependia de quem era o seu sujeito, né? Então o do e o does esperava o sujeito para saber se ia começar com um dos dois. Legal? Se aqui aparecesse o he, she, it, ao invés de utilizar o do, eu tinha que utilizar o does. Aqui, no passado, você não precisa se preocupar com isso. Todos os sujeitos vão ter que começar com did. Então, sua frase vai iniciar com did, seguido do sujeito, verbo sem nenhuma alteração e complemento. Quer ver? Vamos para a parte prática agora. Então, essas frases que estão aqui no presente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar as que estão de preto, eu vou deixar em presente, e as de vermelho eu vou deixar no passado. Então, a primeira frase. You study mathematics. Negativa dessa frase. Lembrando que essa frase aqui está no presente, hein? You don't study mathematics. Legal? Para fazer pergunta. Do you study mathematics? Ponto de interrogação. Show? Negativo, passado dessa frase. You studied mathematics. Então, lembra que eu falei para vocês? Não importa quem é o sujeito, todos os verbos vão ter que mudar. Então, o study mudou para studied, porque studied é passado de study. Para fazer a negativa dessa frase, vai ficar assim, ó. You, não importa quem eu... Aqui eu tinha que colocar ou don't ou doesn't. Aqui eu utilizei o don't, porque meu sujeito é you. Então, o don't, o passado de don't agora é didn't. Então, you didn't study mathematics. Ponto final. E aqui, para fazer pergunta no presente, eu utilizo ou do ou does. Tudo vai depender de quem é meu sujeito. No passado, as minhas frases agora vão começar com did. Did you study mathematics? Show? Então aqui nós temos o presente e aqui nós temos o passado. A coisa começa a ficar mais interessante aqui, ó. She drinks water. Então, o drinks aqui, na frase, ela bebe água. O drinks, ele mudou de drink para drinks por causa do meu sujeito que é she. Regra de terceira pessoa. Legal? Então, para fazer essa frase negativa, no presente, vai ficar assim, ó. She, aí eu vou colocar o does not, né? A forma abreviada é doesn't. She doesn't. E o verbo que era drinks, ele volta a ser drink. She doesn't drink water. E aqui você consegue ver com mais precisão que o verbo não tem mais alteração, porque o do mudou para does, né? Então aqui vocês podem ver que eu estou utilizando o do, né? O do not,
porque meu sujeito é you. Apareceu she, então o do muda para does e coloca o not. Junta essas duas palavras, forma a palavra doesn't. E o verbo não precisa mais se preocupar com a alteração. Por quê? Porque já houve uma mudança aqui na frente. É por isso que nós chamamos o do e o does de verbo auxiliar. E aí a coisa fica assim. Para fazer pergunta, a gente sabe que a frase vai ter she, né? Então a minha frase começa com does. Does she drink water? Ponto de interrogação. E mais uma vez vocês podem ver que o verbo não sofreu nenhuma alteração igual está aqui em cima. Porque o do já mudou para does lá no começo da frase. Legal? Passado dessas frases. Então, o passado de drink é drunk, porque a gente viu que o verbo drink é um verbo irregular. E a frase fica assim, ó, she drinks water, ou passado, she drank water. Ponto final, né? Negativa. She, aqui eu utilizei o doesn't no presente, né? A gente viu que o passado de doesn't é didn't. She didn't drink water. Professor, peraí, não é drunk também? Não, é igual nós estamos vendo aqui no presente, ó. O verbo drinks, ele volta para a posição drink, né? Por quê? Porque já houve uma mudança aqui. A mesma coisa acontece no passado. O drunk, ele volta a ser drink. Por quê? Porque agora nós temos um auxiliar aqui que é o didn't. Legal? Então, cuidado, é aqui que acontecem normalmente os erros dos brasileiros que aprendem inglês. Ele geralmente mantém o drunk também aqui. E aí, a frase está errada. Show? Então, she didn't drink water. E para começar minha frase, eu tenho que colocar o she, o did, depois do she, e o drink também, sem nenhuma alteração. E o water no final, ponto de interrogação. Legal? Did she drink water? No presente, does she drink water? Então, cuidado que o passado de does, de do e de does é did. E não importa quem é o meu sujeito, todos eles usarão did a partir de agora. Legal? Tecnicamente, o passado ele é mais simples do que o presente, né? Mais uma. Aqui nós estamos falando de duas pessoas. Estou falando de Tom. E estou falando de Marta. Então, minha frase, os meus sujeitos estão no plural, né? E você pode ver que quando o sujeito está no plural, o verbo não tem alteração. Porque eu estou falando de duas pessoas. Então, a frase Tom and Marta don't, né? Ou do not, se você quiser colocar do not, não tem problema. Don't go to restaurant. Ponto final. Legal? E aí eu começo, ó. Do Tom and Marta go to restaurant? Ponto de interrogação. Show? Passado dessa palavra. Vou até pular aqui para que vocês possam comparar as duas, ó. Passado desse carinha aqui. Tom e Marta went to restaurant. Então a gente tem que lembrar que o passado de go, temos que lembrar, tá? O passado de go é o went, né? Então, não importa, na afirmativa do passado, não importa quem é o sujeito, todos os verbos vão mudar. Todos os verbos vão mudar. Não importa se está no singular, se está no he, she, it, se é terceira pessoa, se é singular, se é plural, não importa nada. No passado, todos os verbos vão mudar. Não é igual ao presente que dependia do he, she, it para fazer a alteração do verbo. No passado, todos eles mudam. Então, Tom e Marta went to restaurant. Negativa. Tom and Marta did not, né? Ou didn't, se acostumem com ele. Go to restaurant. Então aqui, ó, o verbo went, ele muda, ele volta para go, porque o did já fez o trabalho de auxiliar para o verbo. Legal? Aqui na afirmativa vocês podem reparar que não tem a palavra didn't, então quem faz a mudança é o próprio verbo. Quando vai para a negativa, aparece o did e o verbo não precisa mais se preocupar em fazer mudanças. E para fazer a última frase em interrogativa,
Did Tom and Martha go to restaurant? Ponto de interrogação. Começo minha frase com o did, porque aqui no presente eu coloquei a frase do e o do muda para did. Show? Aqui nós temos aqui, vocês podem ver no arquivo que vocês receberão exemplos de interrogativa, né? Afirmativa e interrogativa. E aqui o professor deixa bem claro, ó. Então, the teacher liked apple. Liked. O verbo sofreu alteração e precisou colocar o ed. O professor gosta de maçã. O professor didn't like. O verbo like ele volta a ser normal, porque agora nós temos o didn't. E quando eu vou fazer uma interrogativa, eu deixo bem grandão aqui que você precisa começar com o did. Legal? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o normal. Peço desculpas, mas é um vídeo extremamente importante e ele fecha todo esse laço aí que nós aprendemos sobre os simples, né? Simple Present and Simple Past. O professor fez um misto aí dos dois. Eu gostaria que vocês praticassem bastante no livro de vocês. Esse conteúdo está no seu book 1, está lá na unidade 12. Ele faz parte dos componentes da unidade 12. E nesse livro vocês têm a página 116. O professor vai deixar aqui, ó. Unit 12, page 116. Então, lá está falando sobre os verbos regulares e irregulares. E vocês têm aí uma atividade. Atividade 1 da página 116 e 117. É uma atividade bem longa, mas eu gostaria que vocês fizessem. O que está acontecendo aqui? A frase tem várias palavrinhas lá e elas estão todas embaralhadas. Você precisa desembaralhar e formar uma frase coerente, seguindo sujeito, verbo e complemento. Presta atenção se a frase é uma afirmativa, negativa e interrogativa. Se tiver um ponto de interrogação, negativa. Se tiver o did not, se tiver um ponto de interrogação, interrogativa. Se tiver o did not, negativa. E se não tiver nenhum desses dois, afirmativa. Legal? Recomendo que vocês façam essa atividade. E lá nessa atividade vocês podem dar play no seu aplicativo e ouvir sobre esse áudio bonitinho. Você pode ir no aplicativo do livro. Se você entra na página onde baixa os aplicativos, digita esse nome aqui, ó, New Fast English, que é o nome do livro de vocês. Baixa o aplicativo por lá. Não dá para fazer por computador. Só pelo celular. Ou se você não tiver um celular muito bom, não está com muita memória, pega o CDzinho que veio do livro de vocês e lá no áudio, se eu não me engano, 77, na faixa 77, vocês, na faixa 70, na faixa 70, vocês ouvirão as respostas da atividade conforme cada uma das frases. Legal? Qualquer dúvida, vocês podem procurar o professor de vocês via WhatsApp ou vai fazendo pergunta aí por e-mail, de uma forma que a gente disponibilizar a comunicação. Legal? Os pais, auxiliem os filhos de vocês nesse momento tão difícil e façam juntos. Show, galera! Vejo vocês numa próxima. Até mais.